Arte da filosofia. Te pergunta: quem foi Sócrates? Sócrates, nascido em 469 a.C., foi um dos maiores filósofos da Grécia Antiga e é amplamente reconhecido como o pai da filosofia moral ocidental. Ao contrário de outros pensadores da época, Sócrates não deixou nenhuma obra escrita. Todo o seu pensamento foi transmitido por meio de seus discípulos, especialmente Platão. Ele se destacou por sua maneira única de ensinar, andando pelas praças de Atenas e questionando cidadãos comuns, jovens, políticos e intelectuais. Seu método, conhecido como diálogo socrático ou maiêutica, consistia em fazer perguntas profundas para levar as pessoas a refletirem sobre suas próprias crenças, expor contradições e, assim, alcançar a verdade. Sócrates acreditava que o maior bem do ser humano era a busca pela virtude e pelo conhecimento de si mesmo, resumido na famosa máxima: conhece-te a ti mesmo. Para ele, a ignorância era a origem do mal, e quem conhece o bem não pode agir de forma errada. Sua coragem e coerência com seus princípios o levaram à morte. Foi condenado por corromper a juventude e não reconhecer os deuses da cidade. Recusou-se a fugir ou trair suas ideias, aceitando a sentença com serenidade e tornando-se símbolo de integridade filosófica. Sócrates não ensinava respostas prontas, mas ensinava a pensar. Seu legado atravessa os séculos, influenciando, desde a ética até a educação, e permanece vivo como um convite permanente à reflexão e ao autoconhecimento. Neste vídeo, falaremos sobre tópicos essenciais para entender perfeitamente o pensamento de Sócrates, um dos maiores nomes da filosofia ocidental. Você vai conhecer as ideias que transformaram a maneira como pensamos sobre ética, verdade e a própria vida. Começamos com o autoconhecimento, base do pensamento socrático, representado pela célebre frase "conhece-te a ti mesmo". Em seguida, exploramos a ideia de que reconhecer a própria ignorância é o primeiro passo para a sabedoria, o famoso "só sei que nada sei". Veremos como Sócrates desenvolveu o método socrático, também chamado de maiêutica, que usa perguntas para levar o outro a descobrir o conhecimento por si mesmo. Ele também afirmava que a virtude é conhecimento, ou seja, que quem conhece o bem não age mal por escolha. Sócrates acreditava que a filosofia tem um fim moral, sendo essencial para viver bem e com integridade. Por isso defendia que a alma é mais importante que o corpo, pois é na alma que reside a razão, a ética e o valor humano. Ele ensinava que o bem é universal e pode ser descoberto pela razão, contrariando a ideia de que tudo é relativo. Para Sócrates, a política era uma extensão da ética. Não há como governar os outros sem antes governar a si mesmo. A verdade, para ele, era o valor mais alto e não deveria ser sacrificada por conveniência. Por isso, sua vida foi um exemplo de liberdade interior, ao escolher sempre agir conforme sua consciência, mesmo diante da morte. Veremos também como Sócrates valorizava o diálogo como caminho para a sabedoria, acreditando que conversar com profundidade era essencial para chegar à verdade. E, por fim, entenderemos como sua morte se tornou o símbolo máximo da fidelidade à filosofia, ao preferir morrer com dignidade a viver negando seus princípios. Conhece-te a ti mesmo. Essa máxima, inscrita no templo de Apolo em Delfos e constantemente evocada por Sócrates, resume a essência de sua filosofia. Para ele, o autoconhecimento era a base de toda a sabedoria verdadeira. Sócrates acreditava que, antes de opinar sobre o mundo, sobre política ou sobre os outros, o ser humano deveria voltar o olhar para dentro de si e examinar a própria alma, seus valores, motivações e limites. Conhecer-se significava também reconhecer as próprias ignorâncias, entender suas virtudes e defeitos e buscar uma vida guiada pela reflexão. Para Sócrates, só quem se conhece é capaz de agir com justiça e sabedoria no mundo. A ignorância como ponto de partida, um dos pilares do pensamento socrático,
é a ideia de que o verdadeiro sábio é aquele que reconhece a própria ignorância. A famosa frase atribuída a Sócrates, "Só sei que nada sei", não é um gesto de falsa modéstia, mas sim uma profunda lição filosófica. Para ele, a maioria das pessoas acreditava saber mais do que realmente sabia, o que as tornava presas à ilusão do conhecimento. Sócrates, por outro lado, via no reconhecimento da ignorância o primeiro passo para o verdadeiro saber. Admitir que não se sabe é abrir espaço para questionar, investigar e aprender. Em vez de se apoiar em certezas dogmáticas, ele preferia a humildade intelectual e o diálogo aberto como caminhos para a sabedoria. O método socrático, maiêutica. Sócrates não ensinava por meio de aulas formais ou discursos prontos. Ele acreditava que o conhecimento verdadeiro não deveria ser simplesmente transmitido, mas descoberto pelo próprio indivíduo. Para isso, criou o que ficou conhecido como método socrático, ou maiêutica, palavra que vem do grego e significa arte do parto. Inspirado por sua mãe, que era parteira, Sócrates via seu papel como o de alguém que ajuda a dar à luz ideias já presentes na mente de seus interlocutores. Ele fazia perguntas profundas e provocadoras, desconstruindo crenças superficiais e forçando as pessoas a refletirem com mais rigor. Por meio do diálogo, levava os outros a confrontarem suas próprias contradições e, assim, alcançarem conclusões mais sólidas e conscientes. Para Sócrates, o verdadeiro conhecimento nasce do confronto com a dúvida. A virtude como conhecimento. Para Sócrates, a virtude não era um dom natural nem algo herdado, mas sim fruto do conhecimento. Ele acreditava que toda ação verdadeiramente boa vinha da sabedoria, e que ninguém praticava o mal de forma consciente. Se alguém agia de maneira errada, era porque não conhecia o bem de fato. Nesse sentido, a virtude, que abrange qualidades, como justiça, coragem, moderação e piedade, era entendida como uma forma de saber. Saber o que é certo, o que é justo, o que é bom. Portanto, ensinar e buscar a virtude era, para Sócrates, educar para o conhecimento. Essa visão ética rompe com a ideia de que as pessoas são boas ou más por natureza e coloca a responsabilidade moral na capacidade de pensar, refletir e aprender. O verdadeiro sábio, então, é também o verdadeiro virtuoso. A moral, como objetivo da filosofia Sócrates, não se interessava por especulações sobre a origem do universo ou teorias abstratas distantes da vida prática. Para ele, a filosofia deveria servir à moral, ou seja, à formação do caráter e à condução ética da vida. Toda a sua investigação estava voltada para perguntas como: o que é o bem? O que é a justiça? Como devo viver? Ele acreditava que pensar filosoficamente era essencial para agir corretamente. A sabedoria não era algo apenas contemplativo, mas transformador. O objetivo do pensamento era tornar o indivíduo mais justo, mais ético, mais humano. Por isso, Sócrates via a filosofia como uma missão de vida, algo que deveria orientar as ações cotidianas e ajudar cada pessoa a se tornar melhor. Para ele, viver sem refletir era viver de maneira vazia. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. A alma é mais importante que o corpo, para Sócrates. A verdadeira essência do ser humano não está no corpo, mas na alma. Entendida não em um sentido religioso, mas como o princípio racional, moral e consciente do indivíduo. Ele acreditava que o corpo era passageiro, sujeito às mudanças e desejos momentâneos, enquanto a alma era eterna e merecia cuidado constante. Cuidar da alma, para Sócrates, significava buscar a virtude, o conhecimento e a justiça, e viver de forma íntegra e coerente com a razão. Assim como cuidamos do corpo com alimentação e exercícios, deveríamos cuidar da alma com reflexão, ética e autoconhecimento. Sócrates considerava que quem vive para satisfazer apenas prazeres físicos ou ambições externas acaba se afastando do que realmente importa. Por isso, dedicou sua vida a ajudar os outros a cultivar a alma.
mesmo que isso lhe custasse a própria vida. O bem é universal. Irracional Sócrates defendia que o bem não é relativo nem depende da opinião de cada indivíduo ou da cultura de uma época. Pelo contrário, ele acreditava que o bem é algo universal e pode ser conhecido por meio da razão. Em um tempo em que os sofistas ensinavam que a verdade variava de pessoa para pessoa, Sócrates se posicionava de forma oposta. Havia um caminho racional para descobrir o que é verdadeiramente bom, justo e correto. Essa busca pelo bem exigia diálogo, reflexão e autocrítica. Não bastava seguir costumes ou tradições. Era necessário pensar por si mesmo e questionar tudo o que se aceitava como certo. Para Sócrates, a razão era a ferramenta mais poderosa que o ser humano possuía para se aproximar do bem. Por isso, viver bem significava viver de forma racional, ética e consciente. A política como extensão da ética para Sócrates, a política não deveria ser separada da moral. Ele via a vida pública como uma continuação da vida ética individual. Em vez de buscar poder, fama ou riqueza, o verdadeiro político deveria agir em nome da justiça e do bem comum. Sócrates acreditava que ninguém poderia governar bem, sem antes ter aprendido a governar a si mesmo. Por isso, ele criticava duramente os líderes atenienses que tomavam decisões baseadas em interesses pessoais ou paixões, sem compromisso com a verdade ou com a virtude. Em suas conversas, procurava despertar nos cidadãos a consciência de que a política é, antes de tudo, uma responsabilidade moral. Ele defendia que uma sociedade justa só seria possível se fosse composta por indivíduos justos, e isso começava com a educação filosófica. Assim, sua atuação pública era uma forma de educar a cidade, não com discursos, mas com o exemplo e o questionamento constante. A verdade como valor supremo para Sócrates, a busca pela verdade era o mais alto compromisso que alguém podia assumir. Ele não se contentava com aparências, opiniões populares ou crenças herdadas. Queria ir além, investigando com profundidade o que realmente era verdadeiro. A verdade, para ele, não era algo fácil nem confortável, mas necessária. Mesmo que causasse desconforto ou gerasse conflitos, era dever do filósofo não recuar diante dela. Por isso, Sócrates incomodava tanta gente. Ele expunha contradições, revelava ignorâncias e obrigava as pessoas a pensarem por si mesmas. Sua coragem em seguir a verdade até as últimas consequências ficou evidente em seu julgamento e condenação. Em vez de mentir, bajular ou fugir da morte, ele preferiu ser coerente com seus princípios. Para Sócrates, viver de forma íntegra era mais importante do que simplesmente viver. E isso significava jamais abandonar a verdade. A liberdade interior Sócrates acreditava que a verdadeira liberdade não dependia de riqueza, status ou poder, mas da autonomia interior, ou seja, da capacidade de cada um pensar por si mesmo e agir com base na razão e na consciência. Para ele, um homem que é guiado pelos desejos, pela opinião alheia ou pelo medo da morte está preso, mesmo que viva em uma sociedade livre. Em contraste, quem governa a si mesmo com sabedoria e retidão é verdadeiramente livre, mesmo diante da prisão ou da morte. Foi com esse espírito que Sócrates enfrentou o julgamento que o condenou e recusou-se a fugir da sentença. Sua liberdade não estava no corpo, mas na alma. Esse ensinamento reforça que a liberdade mais profunda é aquela que vem do domínio sobre si, da serenidade diante das dificuldades e da fidelidade aos próprios princípios. O diálogo como caminho para a sabedoria para Sócrates, o diálogo, era o coração da filosofia. Ele acreditava que o conhecimento não surgia do isolamento, mas da troca de ideias, da escuta atenta e do questionamento mútuo. Ao contrário dos discursos autoritários ou da simples transmissão de conteúdo, o diálogo socrático era baseado na humildade intelectual. Ninguém sabia tudo e todos tinham algo a aprender. Por isso, ele andava pelas praças de Atenas abordando pessoas comuns e sábios, não para impor ideias, mas para investigar juntos as questões mais profundas da vida.
Esse processo tornava o interlocutor ativo na construção do pensamento e, muitas vezes, levava à descoberta de contradições internas ou ideias mal fundamentadas. Sócrates acreditava que, por meio do diálogo honesto, se podia depurar o pensamento, purificar a alma e aproximar-se da verdade. Em tempos de ruído e opinião, ele nos lembra da força do verdadeiro encontro entre mentes. A morte como fidelidade à filosofia e a atitude de Sócrates diante da morte é talvez o maior testemunho de sua filosofia em ação. Quando foi condenado a morrer por envenenamento, acusado de corromper a juventude e desrespeitar os deuses da cidade, ele teve a chance de escapar. Muitos esperavam que ele renegasse suas ideias ou fugisse secretamente, mas Sócrates escolheu permanecer fiel aos seus princípios até o fim. Para ele, viver sem coerência era pior do que morrer, pois a integridade da alma era mais importante que a sobrevivência do corpo. Ele enfrentou a morte com serenidade, conversando com seus discípulos até os últimos instantes, reafirmando que a alma virtuosa não tem do que temer.